E ali, irmãos, eu começava a andar com o Senhor. E eu começava a ver umas pessoas, como o demônio estivesse puxando a língua para fora. Eu via umas pessoas sendo rasgadas ao meio. E eu começava a ver, irmão, várias torturas ao mesmo tempo. Quando eu chego mais à frente, irmão, eu via um homem, um senhor. E eu ficava olhando de longe aquele homem. E o Senhor falava assim: chegue mais perto, chegue mais perto. E quando eu chegava, irmão, bem perto daquele homem, eu o conhecia. E eu via que era o presidente Lula. E eu via ele, irmãos, em cima de uma mesa, todo acorrentado. E lá, irmãos, eu via os demônios. Ele começava a torturar ele. Mas a primeira coisa que eles faziam, irmão, era arrancar a língua dele e o coração dele. Ele falou assim, ele ouvia, irmãos, o demônio falar assim: tu lembra que tu prometeu muita coisa e não cumpriu? Você é um mentiroso. E eles arrancavam, irmão. E eles metiam a mão dentro do peito dele e puxavam o coração dele. E ele falava assim: o teu coração é sujo. E o que te trouxe aqui foi porque tu se levantou contra a igreja daquele lá de cima, eles falavam. Aquele lá de cima, ele teve amor à tua vida, mas você não quis escutar. E é aqui que tu veio parar. Irmãos, e começava a tortura naquele homem. E eu via que eles começavam a cortar o braço. E cada vez que ele cortava uma parte do corpo dele, irmãos, ele começava a falar por que era aquele pecado. E ele cortava os dois braços dele, ele falava assim: tu tem roubado diante dos olhos do meu pai. Tu tem roubado diante dos olhos daquele lá de cima. E você, diante dele, é um ladrão, diante de todos. E ali, irmão, naquele momento, ele começava a gritar. E ele falava assim: você acha que você vai sair daqui? Você já foi entregue a nós. Então aqui você vai permanecer o resto da sua vida. E ali, irmãos, ele começava a arrancar, eu vi a cabeça dele do lugar. E ele falava assim, ele falava desse jeito, gritando ainda, irmão, a cabeça dele fora. E ele falava assim: me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu fiz isso. E ele falava assim: agora você pode orar à vontade, que ele não vai te escutar aqui mais. Você tomou a tua decisão e escolheu o lugar que você queria vir. E ali, irmãos, o Senhor, ele me tirava. E eu voltava à igreja. E quando eu voltei à igreja, quando eu abri meus olhos, eu pude contemplar os anjos do Senhor sobrevoando a igreja. E eu comecei a adorar o Senhor, sentado. E eu falava assim: Senhor, muito obrigado, Deus, por ter escolhido a gente. Escolhido a gente e no meio de muitas pessoas, o Senhor tem nos dado a graça. E eu fui ali para trás, irmãos, e eu comecei a clamar ao Senhor. E eu falei: Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, não só da minha vida, mas de todos aqueles que ainda estão no mundo perdido, para que não vá naquele lugar onde eu saí. E ali, irmãos, eu automaticamente assim, eu voltei assim de novo. E essa foi a minha experiência, amém.